Leitura devocional do livro de Êxodo no capítulo 27, versículos 20 e 21, que a Nova Almeida Atualizada traduz da seguinte maneira: Ordene aos filhos de Israel que tragam a você azeite puro de oliveira batido para o candelabro, para que haja a lâmpada acesa continuamente. Na tenda do encontro fora do véu, que está diante da arca do testemunho, Arão e seus filhos a conservarão em ordem, desde a tarde até pela manhã, diante do Senhor. Este será um estatuto perpétuo entre os filhos de Israel, de geração em geração. A ideia de uma luz dentro de um templo, ou no caso aqui dentro de um tabernáculo, acesa continuamente é absolutamente comum no Antigo Oriente Próximo, e a representatividade disso é da presença de Deus, ou daquela divindade a quem o templo se destina a cultuar, né? E nessa presença uma certa iluminação metafórica, para que se perceba melhor o mundo ao redor, para que se perceba que aquela divindade, ou nesse caso aqui Deus, controla esse mundo e é responsável pela clareza das coisas desse mundo. Uma outra coisa importante aqui é o óleo de oliveira sendo usado para que esse fogo fosse aceso. Poderíamos imaginar o seguinte: se é para manter o fogo constantemente aceso o tempo todo, por que usar um combustível tão caro? E detalhadamente descrito como um combustível extraído de maneira específica. Um combustível caro, extraído de maneira específica, cuja descrição denota até uma certa virgindade. É um azeite puro. Bom, é óbvia a relação com a questão da pureza. É um combustível puro, que é refletido inclusive na linguagem utilizada nessa passagem, de enorme precisão e preocupação com sofisticação literária. Tudo isso nos leva à reflexão a respeito de duas coisas. É uma luz constantemente acesa do lado de dentro, num tabernáculo móvel. Talvez não fosse de se surpreender uma luz do lado de fora que iluminasse o caminho por onde o tabernáculo iria passar, e certamente isso existe por meio da representatividade de Deus conduzindo o povo com a coluna de fogo e a nuvem de glória. Entretanto, é necessário apontar também que existe uma luz constante do lado de dentro. Essa luz constante do lado de dentro, ela denota algo de importante. De que esse Deus de Israel não estaria, enquanto no tabernáculo, confinado a um local específico, mas vagaria por onde bem entendesse, iluminaria o que bem quisesse. E o primeiro ponto é esse: é a presença de um Deus puro no meio do povo impuro, e que manifesta a sua pureza sem se submeter a qualquer ser humano ou sacerdote, ou grupo de sacerdotes. A segunda grande questão diz respeito a essa absoluta necessidade de detalhamento, tanto do ponto de vista da obra ritual, qual vai ser o óleo, como vai ser o óleo, o tempo todo o óleo, e quem são as pessoas responsáveis por manter esse fogo ardente, e também pela especificidade da sofisticação e precisão literária ali. Poucas passagens no texto bíblico têm tanta preocupação em manter um tipo específico de gramática com uma sofisticação tão grande, que denota claramente uma palavra conhecida do vocabulário principalmente evangélico, já que aqui estamos lidando com a pureza de Deus, é necessária uma excelência específica. E excelência é essa palavra extremamente conhecida do vocabulário evangélico.
Em outras palavras, diante de Deus é necessário que façamos o melhor. Entretanto, eu queria chamar a atenção no nosso estudo devocional sobre aquilo que é melhor e aquilo que não é tão bom. Nessa passagem, claramente existe uma preocupação em deixar claro para o israelita que quem define o que é excelência, quem define o que é melhor e o que não é o próprio Deus, e não a perspectiva do próprio israelita. Para que fique claro, com frequência, a excelência no ambiente evangélico é sinônimo de burnout. Muito trabalho, muita dedicação, para você fazer o melhor para Deus. E nem sempre é para Deus mesmo. Às vezes é para uma pessoa, às vezes é para um CNPJ de uma igreja que é um grande projeto, que é um grande sonho. Nem sempre é para Deus de verdade. Se é o próprio Deus quem define o que é excelência, a gente precisa pensar nos parâmetros de Deus daquilo que é bom. A excelência litúrgica, a excelência da adoração do centro do tabernáculo deve ser verdadeira como Deus é verdadeiro, deve ser bela como é belo o caráter de Deus e deve ser bondosa, deve conter bondade, assim como Deus é bondoso. Quando a gente traz isso para o ambiente evangélico de liturgia cristã, com frequência a gente busca o belo, às custas do esforço consumidor de equipes e mais equipes de voluntários. Talvez você seja um desses voluntários. E então a gente tem que ser meticulosamente perfeito na qualidade do som, da iluminação, da hora que vai sair a fumaça, da hora que eu diminuo o volume, da hora que eu afasto o microfone e aproximo, porque tudo é técnica. E sim, existe uma certa beleza nisso. Agora, quando existem tantas pessoas se sacrificando em nome disso, e voluntariamente sendo submetidas a um regime até autoritário, será que existe bondade? E então, se existir beleza, mas não existir bondade, a gente não tem esse trinômio de beleza, bondade e verdade, que é a excelência do padrão de Deus. Por outro lado, se as pessoas envolvidas nessa excelência toda são pessoas que vestem uma máscara para poder servir ali, porque a vida de verdade não é assim tão excelente, a gente compromete a verdade. E talvez você tenha beleza, tenha bondade, mas a verdade a gente compromete. Excelência para Deus deve ser uma conjugação desse trinômio, em que as coisas são, sim, belas, mas não belas numa perfeição meticulosa que obrigue as pessoas a se sacrificarem e assim a bondade acaba ficando de lado. E por outro lado, a bondade e a beleza não devem significar uma ausência de integridade e de retidão que comprometam a verdade, simplesmente porque a gente foi leniente. A excelência que Deus procura de nós é uma vida que reflita verdade, beleza e bondade. Se você chegou até o final, eu presumo que você tenha gostado desse estudo bíblico, e eu tenho uma excelente notícia para você então. Você também pode preparar os seus próprios estudos bíblicos. Para isso, eu preparei um curso que ensina exatamente isso. Como preparar um estudo bíblico, seja para o seu proveito próprio ou para o seu pequeno grupo, quem sabe uma célula, escola dominical. Você que prega também pode te ajudar profundamente. O link você encontra aqui na descrição. Quando você adquirir o curso dessa forma, você vai estar adquirindo o melhor que eu pude preparar para te abençoar, mas também você estará ajudando esse canal a chegar ainda mais longe. Os planos são de colocar isso aqui no Spotify, de colocar isso aqui no Deezer, fazer a palavra se espalhar ainda mais, e você ajuda dessa forma. O meu muito obrigado e até a próxima.